Já botei para iniciar. Agora tá. Deixa eu ver lá no. Voltamos. Então, parou na parte a indicação do documentário. Se você puder explicar novamente, por favor, que a nossa live caiu. Estamos Tá, qual dos dois documentários? nas redes do novo link. Por favor, obrigada. É o documentário sobre o efeito Casimiro? É esse, né? Isso, os dois últimos, o efeito Casimiro e o que você fez também. Tá, então o efeito Casimiro é um documentário muito interessante, que ele também parte, a meu ver, dessa premissa de dominação da massa a partir de narrativas individuais. E aí eu acho que tem tudo a ver com essa questão religiosa, pode ter a ver. Na minha cabeça tem a ver. Está relacionado a essa questão, onde um senhor, ele simplesmente dá a notícia de que alienígenas teriam se comunicado com ele e que no dia 8 de março daquele ano, extraterrestres pousariam em Casimiro de Abreu. E a partir disso, essa notícia é capa de jornais. Essa notícia, inclusive, é fruto de chamadas em jornais nacionais. E no dia aconteceu de mais de 30 mil pessoas estarem lá para acompanhar esse pouso. Teve segurança, estacionamento, pessoas do mundo inteiro foram para lá. A NASA, pessoal da Argentina, uruguaios foram para lá para poder receber esses pseudos alienígenas que iriam lá. Então, esse documentário é super interessante, é um curta, que vale muito a pena ver. Eu indico para todos. Eu vi mais de uma vez e me encantou todas as vezes sobre essa questão da narrativa individual dominando as massas. E, por último, o documentário que eu gostaria de indicar, é o documentário que eu participei e fui o diretor, e fui várias coisas em uma só, colaborador principalmente, mas muitas coisas. É um documentário que foi fruto dessa oficina que nós fizemos dentro da instituição religiosa da igreja, na Igreja Batista em Moça Bonita, que é um documentário chamado A Igreja e a Pandemia, né? Que ela trabalha contrariando o que alguns religiosos que estão aí no status quo e, enfim, que infelizmente a maioria querem dominar a narrativa de um povo plural. E esse documentário tenta falar a dificuldade que foi dentro da igreja enfrentar a pandemia, no sentido nessa dicotomia de fecha, não fecha, tem culto ou não culto, vai ser online, não vai ser online. Tem gente que queria fechar, mas tem gente que não queria fechar, tem gente que achou necessário, enfim. E toda a revolução provocada dentro dessa instituição, das instituições religiosas, a partir dessa pandemia que transformou não só a vida de uma instituição, mas também a vida de todos nós, do país todo, né? Do mundo todo. Então, nós tentamos mostrar essa microvisão do que aconteceu dentro de uma instituição religiosa a partir da pandemia, do efeito da pandemia. Então, esse é um outro documentário que eu queria indicar, tá? É o terceiro aí. Então, o primeiro foi O Som e o Resto, que vale muito a pena. O segundo foi o documentário Efeito Casimiro. E o terceiro, A Igreja e a Pandemia, tá? E deixar para vocês aí. Os três estão no YouTube, tá? Então, é isso. Muito obrigado, Gisele. Muito obrigada, Saulo. Então, agora a gente vai ouvir um pouco do Bruno, que é das Noés também, trazer as suas reflexões, se apresentar. E se quiser indicar filmes ou também mencionar o que a gente já falou, fica à vontade. Obrigada pela presença. Oi, consegue me ouvir? Sim, né?
Então, Sim. galera. Ah, beleza. Então, sou o Bruno, eu moro em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Eu tô muito feliz de estar participando aqui. Quero também saudar aqui, né, todos e todas e todes. Eu tô gostando muito, né, de todo esse encontro, né, todos os debates, né, as referências, né, que cada uma trouxe, né, para pensar nesse cinema de correria. Eu vou começar a dar logo as indicações dos filmes que eu trouxe, depois eu, né, falo um pouquinho, comento e tal. O primeiro filme, eu até fiz a listinha aqui e vou copiar e colar aqui no chat. Bom, o primeiro filme é o Chato, do Marco Gabriel, do Maranhão, direção Jéssica Lawane, né? Tem um link também, tá disponível no YouTube. Ele é um clipe, né? Um clipe musical, de um rapper na periferia, né? Do Maranhão, né? Eu achei interessante esse clipe, né? Também para também tensionar, assim, né? Não o cinema, né? Nessa dimensão, né? Não apenas pensar em cinema mais estrito, mas também um pouco do audiovisual, que também tem o audiovisual periférico, também esse audiovisual da correria, né? Não necessariamente pode ser talvez ficção, né? Umas coisas mais clássicas talvez que a gente vê. E é bem interessante porque a Jéssica, né? Ela traz, né, as narrativas periféricas no clipe, né, trazendo uma nova possibilidade, né, de narrativas e de estereótipos sobre a periferia, na qual o Gabriel, né, o Marco Gabriel, ele mora. Então é um clipe também feito com baixo orçamento, embora você vê até é associado a uma produtora, então eles têm um pouco de recurso tecnológico, mas mesmo assim você tem ali também toda uma questão da correria, de você fazer o clipe, e isso também acaba sendo refletindo, porque o clipe também tem aquele pós meio pós mostrando ali os pós-créditos, né, mostrando né, esse making off também, então bem interessante, né. E o outro filme que eu trago é o Nós Somos, né. Ele é uma direção coletiva do Núcleo de Artes Grécia, né. É um filme escolar, estudantil, acho que uma galera, de escola, né, produzido numa oficina de escola aqui do Rio de Janeiro. Eu conheci esse filme, né, num festival que eu participei também, com outro filme, e aí essa pessoa ela estava na mesa, também fazia parte, né, do festival, foi agora recente, que foi o festival da Tia Nilda. E aí eu tive a oportunidade, né, de conhecer, a equipe, o trabalho e como um pouco também, né, por detrás do processo, né, que é uma coisa que a Gisele, né, destacou bastante, né, dessa questão do processo. E aí eles falam, né, que como é um filme estudantil, né, um filme em que todo mundo ali estava aprendendo a fazer cinema, e aí o quanto que eles, né, até veem hoje, né, o filme com outros olhos, né, de às vezes não ser necessariamente um filme com celular, e às vezes era um celular até modesto, sem muitas tecnologias, não era um iPhone, talvez, assim, né? E às vezes ter ali aqueles problemas de som, mas assim, a vontade, a garra de falar, esse filme fala muito sobre questões sociais emergentes, como racismo, sexismo, né? E eles trazem um olhar, é uma protagonista que observa, né, certas performances, né, de racismo na sociedade, mas com olhar já o positivo, não um olhar talvez, eh, digamos assim, que só olha a situação, mas tem ali um olhar, né, como diz Bell Hooks, né, esse olhar positivo dessa personagem. Então o Nós Somos, para mim, é bem interessante, assim, porque eles mesmos falam, né, no seu processo, eles queriam mesmo fazer, né, o cinema baseado nessas pautas sociais, na quais esses corpos também fazem parte dessas pautas, né. Então,
quando a gente também estava conversando, eu acho que a Jo também tocou num ponto muito importante, que para mim o cinema correria, ele tem muito a ver com essa presença, né? Até fiz uma anotações aqui. É um cinema produzido por corpos, né, dissidentes, corpos e corpos dissidentes periféricos, e que são corpos que às vezes não necessariamente eles não estavam presentes, né? É, muitas das vezes nesse cinema hegemônico, né? E quando estava, né, você estava ali a partir de uma representação, mas o olhar, né, como diz Isabel Hooks, o olhar era branco, né? E aí agora a gente tem, né, a partir, né, da última década e tal, a gente tem cada vez mais, né? É claro que a Jo fez a crítica muito bem, né? Tipo, ainda a gente, por mais que essa presença desses corpos e corpas periféricas, eles ainda estão tão em grande ascensão, a gente ainda carece ainda, né, dessa ausência, né? Então é importante falar isso, né? É importante, e isso ainda fica, né, dependendo do contexto, essa ausência, essa lacuna, é, ela é realmente algo a se pontuar, né? Então, para mim, o cinema correria é esse cinema produzido, né? Por corpos que às vezes também não conseguem se inserir, né, nesse mercado. É, são, é, são pessoas que realmente às vezes estão ali muito mais estão ali muito mais a partir para falar sobre suas experiências, né? São filmes que muitas das vezes falam sobre si, sobre sua realidade, né? E isso também tem a ver com essa questão da consciência periférica, da consciência cada vez mais, né? De ser negro, de ser indígena, de ser uma pessoa LGBTQIA+, dessa inscrição, né? Dessa localização, que era algo que não se tinha, né? Se você pegar os filmes, a gente até fez nessa análise, né, do catálogo do Garagem, né? E aí eu até peguei um texto, né, que eu gosto muito, da Kênia Freitas, no livro Cinema Brasileiro, Uma Resposta ao País, de 2006 e 2021, da Raquel D'Angelo e da Fernanda D'Angelo, né? E tem um texto, né, organizadores. Aí tem um texto da Kênia Freitas, né, que ela fala assim, o título do texto, né? Cinemas negros brasileiros, rotas de criação e de fuga. Que ela vai dizer que toda essa, né, todo esse reflexo, né, que ela fala assim, esse movimento dos últimos anos nos parece atrelados a um aumento das perspectivas localizadas nos filmes, né? Com a presença marcante da autoinscrição de grupo social e historicamente marginalizados na sociedade brasileira, as pessoas pretas, indígenas, LGBTQIA+, né? Então, essa presença também implica em outras formas de experimentação que a gente vai ver, implica em outras formas de montagem, em outras formas de você pensar o cinema e outras demandas também, como a Jo falou, por exemplo, do departamento, enfim, que teve, né, na sua experiência enquanto realizadora, né? Então, assim, é muito importante a gente, e também, por exemplo, esse espaço aqui, né, de nós que somos realizadoras periféricas, estarem aqui nesse espaço para também conjecturar, né, sobre isso, sobre esse cinema que a gente faz, né? Então, que talvez há 10 anos atrás, a gente não sabe se esse espaço teria existido, né? Como a Gil falou, né? Tipo, talvez, né, daqui a um tempo atrás, a gente talvez não tinha tantas formações de cinema, enfim, então a gente também é fruto disso, né? Então, para mim, deixa eu pegar aqui a colinha, o cinema correria também é esse cinema independente, mas é um cinema coletivo, é um cinema como a Gisele falou, né, do afeto, que busca, né, essa localização desses corpos, né, que vai falar de temas urgentes desses corpos, mas que também não necessariamente vai ser somente um cinema
de relação, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, é um cinema contra-hegemônico. Então, assim, eu estou fazendo um cinema que é relativo a alguma coisa. A gente está criando, eu vejo cada vez mais filmes que criam, e que criam sem necessariamente pensar se eu estou sendo antirracista, ou se eu estou falando de mim, eu estou falando da minha existência. E eu não necessariamente sei se essa minha existência é antirracista, antissexista, como talvez outros filmes de um período pouco antes de mim veio, sabe, com essa temática. Então, eu acho que é importante também o cinema correria, eu vejo cinema correria também para além dessa relação, né? O cinema inventivo, né? Onde a gente tem essa inscrição desses corpos e corpas produzindo e inventando, inclusive, novas formas de produzir cinema, novas formas de distribuição. A gente teve agora na pandemia cada vez mais assim, né, um aumento de festivais que tratam sobre as nossas temáticas, fugindo totalmente da lógica de distribuição de festivais hegemônicos, né? Onde, enfim, você tinha que produzir essa cópia lá em DCP, todo aquele rolê, que muitas das vezes são excludentes, você fazer todo aquele trâmite, sei lá, CPB e tudo mais. E é sobre isso, assim, sabe? Acho que é também importante, né? Essa mapeação, né, desses movimentos, festivais que também cada vez mais, né, estão falando, né, sobre os nossos filmes, estão pensando nas nossas distribuições, estão aceitando muitas das vezes as nossas inscrições, nosso filme do jeito que é, porque vai gerar o arquivo MP4 e é sobre isso. E quando você vai escrever seu filme lá no Festival X, vai ter tanta informação de janela, de codec, que vai exigir tal coisa, e aí, pô, mano, eu fiz meu filme ali, sei lá, no aplicativo de edição de TikTok. E é isso, sabe? Que pede legenda em inglês, e, enfim. E eu acho que é importante, assim, sabe? A gente também construir, sabe? Não apenas a questão da realização, mas também da distribuição, sabe? Dos nossos filmes, e pensar também que os festivais, né? Até pensar também qual seria a função também dos festivais na atualidade, né? Pensando também que, né, como foi falado, às vezes seu filme está ali no YouTube, né? E é isso. Pensar em quantos filmes estão viralizando no YouTube, mas que fugiram dessa lógica do festival, né? Antigamente há 10 anos atrás, se seu filme não passasse em Festival X, mano, não converse comigo, né? Então, e a gente viu, por exemplo, esse clipe do Marco Gabriel, que tem, sei lá, 50 mil visualizações, que é uma expressão, tudo bem, ok, e que conseguiu sair dali, dessa lógica do festival, que conseguiu fugir, burlar, driblar, né? Trazer o drible também como uma possibilidade, né? De fuga, né, desses cinemas hegemônicos, né? E é isso. Obrigada, Bruno. Queria abrir para quem quiser falar. Não sei se a Paula e Joelma querem falar das suas indicações também, ou querem complementar, trazer outras questões. Acho que agora que a gente já conseguiu ouvir todos e consolidar um pouco assim, o que seriam essas características, a gente pode falar mais livremente e dar essas indicações também para compor as nossas referências. Eu quero falar um pouquinho também. Vou falar aqui. Pode falar já? Ou... Pode falar. Pode falar. O microfone é aberto. Uma coisa que eu fiquei... Assim, eu acho que eu e o Bruno, a gente está em diálogo, né? Muita coisa. E uma coisa que eu tenho me questionado muito é que, por exemplo, são duas coisas que eu quero dizer, né? A primeira questão a gente está falando aqui de corpos, né, que não estão inseridos, ou que estão inseridos, mas de repente estão num processo aí de invisibilização, né, como, por exemplo, mães no cinema. Existem várias cineastas que são mães solos, enfim, que administram essa relação de casa e filme, mas que talvez a gente não tenha visto ainda essa demanda, né? E agora tá colocando mais essa demanda, justamente por isso, por essa questão da democratização,
de aberturas, né? Acho que a pandemia também teve essa questão de tudo ser agora virtual, então alguns festivais são online, e aí existe uma curadoria, né? Que está com um olhar mais voltado também para essa ocupação desses corpos, né? Dentro desse mundo virtual. Mas, enfim, uma coisa é falar disso, da questão dos corpos, né? E outra coisa também que eu queria falar é da questão de ser coletivo ou não. Mas eu vou começar pela questão dos corpos. Por que eu estou querendo falar isso? Que a gente bateu muito na questão da formação, né? Que a formação, às vezes, é um bloqueio, né, dessa ocupação. Às vezes, a gente não conseguir acessar algum edital para realizar, não ter formação na área, às vezes é um impedimento, e aí existe aí uma concentração, né, de realização de pessoas como o próprio cinema de garagem, né, ali a gente viu, que fazem um cinema considerado independente, mas até então existia ali uma concentração, né, de pessoas que têm acesso a um nível superior. E o Cine Baixada, que é esse coletivo da Baixada Fluminense, que tem essa coisa de falar da formação, eles através de um edital, né, que surgiu também na pandemia, que é a Lei Aldir Blanc, né, que é uma coisa que eu acho que entra muito no cinema correria também, por quê? Porque é um edital emergente, né, que surge de uma situação emergente, começa também a dar abertura para pessoas que estão nesse processo. Então, a gente começou a ver produções audiovisuais realizadas por pessoas que antes nunca tinham tido acesso através da Ancine, por exemplo, do Fundo Setorial do Audiovisual, porque o Fundo Setorial do Audiovisual ele tem esse discurso da democratização, né? Enfim, tem esse mecanismo também das cotas, ou seja, quem está na produção, produtoras do Norte tem uma pontuação, né, de peso em relação a produtoras do Sudeste, mas aí a gente vai ver isso aí a gente vê uma lente de aumento, né? Digamos que de um GPS. Quando você entra na realidade, e aí tem até uma indígena que fala isso também, da Amazônia, né? Que a gente está sempre olhando a Amazônia, infelizmente eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu estou trazendo uma ideia dela, né? Uma fala dela. E quando a gente vai falar da Amazônia, a gente sempre olha de cima, e quando a gente vai ver mesmo a realidade, a gente vê que essa ocupação não é por pessoas daqui propriamente, né? Que as populações aqui estão negligenciadas, estão distanciadas, enfim, estão invisibilizadas. E aí, dentro dessa produção que estava rolando aqui, eram pessoas, né, que muitas vezes nem daqui eram, mas que tinham produtoras aqui. E aí, com a Aldir Blanc, né, que é uma lei de caráter emergencial, então, pessoas, né, que pertencem a essas realidades emergenciais começaram a adentrar. Então, existe aí uma produção audiovisual que eu considero de cinema correria, por isso, porque é de orçamento baixíssimo, né? Eu acho que eu nem vou lembrar agora qual era o teto, né, de orçamento, mas era muito baixo. Só que também dentro dessa lógica industrializada, né, de ter que ser um produto, né, e de passar por esses meios de produção industrial e da gente ter essa conclusão, né, esse resultado, esse produto, né. Então, não é um edital muito voltado propriamente para o processo, mas era um edital voltado para a realização e para o realizar, né. Então, aqui em Rio Branco, por exemplo, aqui no Acre, eu consegui ver uma diversidade, né? Eu comecei a ver outros cenários, né? Outras narrativas despontando, outros protagonistas despontando a partir dessa lei de caráter emergencial, que foi a Aldir Blanc. E como a Gi falou, né? O Zona de Cinema, provavelmente a Gi deve ter tido outros projetos, né? E isso é uma coisa muito legal. O Cine Baixada também foi um coletivo, né? Também é um coletivo que teve aí alguns projetos aprovados através da Lei Aldir Blanc. Então, eles falam muito isso. Olha, a gente não tem formação, mas a gente conseguiu aprovar projeto por conta desses fomentos, né? Que em alguns casos muito pequenos já estão, né? Começando a pensar nessas realidades. Aqui em Rio Branco também houve um edital municipal que lançou aí, digamos que uma categoria de realizador iniciante, né, de profissional iniciante. Então, a gente
que vai colocar um projeto não estava competindo com pessoas que estão há muito tempo fazendo cinema, com fundo setorial do audiovisual, enfim. Mas aí acontece, né? E aí o Cine Baixada fala assim: eles fizeram uma oficina de formação audiovisual lá em Belford Roxo, e eles falaram, tanto o Cine Baixada quanto a Louise, que é a autora desse TCC que eu estou trabalhando aqui, falam uma coisa, que não adianta somente colocar esses corpos, né? Não adianta somente a gente ter uma equipe formada. Não é a ocupação por si não basta, mas também precisa ter apoio, né? Precisa ter sustentação para que isso dê continuidade, para que tenha uma permanência. Então, o Cine Baixada, quando eles fizeram a formação, eles pensaram nessa realidade, então fizeram um projeto, né, para o edital e pediram um orçamento pensando para que as pessoas que fossem beneficiadas com a formação também tivessem direito a transporte, né, a passagem e a alimentação. Porque eles sabem a realidade da periferia, sabem que é difícil, muitas vezes, uma pessoa sair de uma parte da Baixada para ir para outra parte da Baixada, pegar, tipo, 2 ônibus, às vezes, enfim. Então, aqui em Rio Branco, por exemplo, teve algumas formações no audiovisual, mas que não teve essa opção, por exemplo, da passagem e da alimentação. E eu, por exemplo, deixei de fazer alguns cursos justamente por essa questão da passagem, que é um impedimento para mim, ainda mais eu sendo mãe, solo, né, carregando meu filho para cima e para baixo, enfim. Então eu fiquei de fora dessa formação, né, que era muitas vezes pensada em horários que eu não poderia estar presente, dentro de uma realidade de lugares, né, geoespacial também, que eu não poderia estar presente, enfim. Então, a Baixada, ela traz isso, e a Louise, no TCC dela, também traz isso. Ó, não basta vocês colocarem mães para trabalhar, vocês têm que pensar uma engenharia de produção para adequar, né? Eu tenho uma amiga PCD e eu tenho um projeto junto com ela, né, de trazer essa realidade, né? Agora eu tenho pensado dentro do audiovisual. Eu não conheço praticamente ninguém que seja PCD que está atuando, que está realizando no audiovisual. E quando eu vou pensar uma engenharia de produção, geralmente eu não penso nisso. E aí se for um cadeirante que vai fazer ali a filmagem ou som direto, sabe? Ou se é uma pessoa surda, como é que vai ter um intérprete? Então, todo projeto meu, eu já tenho começado a pensar nisso também, nessas questões neurotípicos. Se você já trabalhou com alguém que tem autismo, eu consegui estudar, né, fazer uma formação audiovisual com uma pessoa que tinha autismo, enfim. Então, são várias questões que a gente vem trabalhando, que a gente vem pensando desses corpos, né, e pensar não somente da inserção, mas também da permanência, né, que de fato seria a inclusão. E aí, outra coisa que eu queria falar, essa foi uma coisa, né? E a outra coisa que eu queria falar é com relação a ser coletivo ou não. Eu, por exemplo, não consegui colocar um projeto meu, né, através da Aldir Blanc, por muitas questões burocráticas, justamente por ser mãe, às vezes eu não consigo administrar meu tempo, que é muito curto, para resolver demandas burocráticas, né? Então, a gente sabe que para conseguir captar recurso, exige aí uma burocracia, existe uma apropriação dessa burocracia, e institucionalmente a periferia ela tem uma relação de exclusão, né, da burocracia. Então, hoje, além de realizadora audiovisual, em primeiro lugar, eu sou estudante de Direito, porque eu tento me apropriar da burocracia, sabe? E eu quero transferir isso para o audiovisual também, me apropriar da burocracia dentro do audiovisual, questões jurídicas, questão de contrato, questões básicas que às vezes impede o realizador periférico de fazer um filme. Então, eu, por exemplo, como mãe, com essa dificuldade de ter tempo e de ter, muitas vezes, de grana mesmo, eu me vejo dentro de uma realização muito individual. Apesar de tratar de questões coletivas, né, acho que a Gisele está até concordando, a gente hoje, não só pela pandemia, mas também por essa questão, né, desses obstáculos que a gente vem falando, socioeconômicos,
a gente se vê, às vezes, realizando individualmente, então, fazendo todo o processo que até então a gente vem falando, cinema de garagem era coletivo, lindo. O Cine Baixada é um coletivo lindo, é um coletivo formado por jovens, né? Eles mesmos falam, eles têm essa autocrítica entre eles. Porra, somos jovens que... Tem pessoas mais velhas que sustentam casa, né, que vivem do audiovisual, tem. Mas também a maioria é formada por pessoas jovens, né, que acabaram saindo do ensino médio, enfim. E eles falam, ó, tem mães no nosso grupo, por exemplo, então eles entendem essa demanda, que outras pessoas não conseguem se apropriar dessas burocracias justamente por ter essa divisão de trabalho, ou muitas vezes de não conseguirem ter esse aporte econômico, financeiro, psicológico, emocional, para conseguir captar recurso. Então, essas pessoas se veem obrigadas a fazerem tudo sozinha, realizando filmes com o que tem, né, como foi o meu caso. Eu tenho ideia, a gente tem talento, a gente tem informação, mas não consegue executar justamente por não conseguir fazer essa divisão. E aí, só para finalizar aqui, aí vem a questão da curadoria, né? Como que é importante também? Porque o Cine Baixada fala, né, como foi importante ter festivais que reconhecessem o que a Luísa fala no TCC dela, que é a estética da ausência, né? Então, tipo assim, você começa a ver festivais que aceitam filmes de celular, agora tá rolando um festival de filme vertical, ou seja, esse formato de stories, né, de Instagram, filme vertical, agora está sendo aceito. A gente vê festivais que estão aceitando trabalhos como o meu, que foi todo feito de celular, editado por celular, aplicativo de celular, construção sonora, finalização, enfim, tudo por celular. Então, e se dá também por essa inserção desses corpos nessas curadorias, né? Então, não basta a gente produzir e distribuir, é preciso que tenha também na curadoria, né, nessas frentes, né? A Gi também faz parte de curadoria, então ela também está inserida agora em um espaço institucional, né? Então, entender também que o cinema correria também pode ser um cinema individual, infelizmente, né? Não é individualista, mas é um cinema individual também, singular, né? Por essas questões, né? Muitas vezes, como eu, como mãe solo, às vezes não consigo estar em equipe e fazer um trabalho coletivo. É isso que eu queria finalizar. Então, eu gostaria de falar, é interessante, assim, uma questão que você falou, sobre essa inserção, né, no meio do audiovisual. De fato, é muito complicado, é muito difícil. E em algum momento da minha vida, eu me vi nesse vácuo de eu, por mim mesmo, tentar entrar em algum edital para produzir algum material que eu achava interessante, super interessante, mas e que eu não via a possibilidade porque, né, sou eu, não tenho CNPJ, nem posso ter, sou eu. Como é que eu vou entrar, como é que eu vou participar desse processo seletivo, por exemplo, dos editais? Então, hoje, inclusive, eu gostei de falar isso, hoje eu faço parte do coletivo Maria Relenga, né? Um abraço para o Sidney, meu amigo, Luciano, Sheila, né? Luana, e eu faço parte do Maria Relenga, e só a partir desse coletivo que aí a gente começa a querer produzir e querer fazer parte e querer entrar nos editais para concorrer, porque agora eu faço parte de um coletivo. Eu queria tensionar um pouco essa discussão, porque assim, é algo muito difícil, é muito difícil. Eu entendo que uma lei ela não pode beneficiar uma pessoa individualmente, qualquer pessoa, porque não se sabe o que aquela pessoa vai fazer de fato com aquele crédito e tudo mais, não se sabe, né, de fato. Mas também existem algumas pessoas nesse limbo de pessoas que querem produzir de fato, mas não podem participar, ou se participar não vão ter chance nenhuma de ganhar, porque vão estar participando, concorrendo com pessoas que já têm um currículo gigantesco, né, pessoas que já têm várias produções e que fatalmente numa grade de pontuação vão estar lá em frente.
Então, assim, é uma equação difícil de se equilibrar, né? E que hoje, a meu ver, não existe muitas possibilidades de você produzir algo a não ser fazendo parte de um coletivo, né? A não ser que você faça algumas produções sozinhos e vai fazendo no peito e na raça, que também é muito difícil, né? Faz no seu celular, produz e vai produzindo, e chega no momento e você vai concorrer, mas é muito, muito complicado você participar de algum edital sem ter um CNPJ por trás, né, tutelando você. Acho que a Gisele queria falar, Gisele. Não pode concluir. É que eu fico com fominha de falar, mas eu espero. Não, que isso. Então é difícil, né? Assim, eu realmente não sei como. É uma equação difícil de se equilibrar, né? Eu pensando na ótica da instituição pública, eu não teria a solução, mas também existe um problema que nós temos que fomentar um mínimo uma discussão para gerar uma conclusão, uma solução a partir disso, porque a gente, né, como é que faz isso? Por exemplo, eu comecei a participar de oficinas, comecei a aprender e queria produzir algo que eu achava interessante, mas como vou produzir se eu não tinha equipamento? Eu tenho que produzir a partir do celular, mas não posso participar de edital. E aí, como é que faz? E aí os editais acabam sendo, em dado momento, os editais acabam sendo ganhos pelas mesmas figuras, pelas mesmas pessoas jurídicas, né? Pelas mesmas pessoas jurídicas ganham os mesmos editais de sempre. E assim, poucas pessoas jurídicas, poucos coletivos abrem as portas para novas pessoas, né? Eu tenho que dar graças a Deus que o Sidney, aí, através de Maria Helena, abriu a porta para mim, para que eu pudesse fazer parte desse coletivo que eu amo de verdade, amo de paixão, para poder querer produzir alguma coisa, mas é difícil, é uma como equacionar isso, né? Eu queria, na verdade, jogar essa provocação para todos nós. Eu queria fazer um comentário a partir disso que vocês estão falando, que, assim, eu também também vejo essa dificuldade na minha realização. Eu falo, assim, que o Zona de Cinema ele é um coletivo de um só, porque basicamente sou eu que estou à frente, mas eu acho que tem uma questão que por mais que seja eu à frente, normalmente idealizando os processos, eu sempre preciso, é uma necessidade você se associar a outras pessoas, e também faço questão de me associar. Eu poderia estar fazendo esse evento sozinha, mas eu faço questão de me associar a outras pessoas, e essa abertura que o no campo do audiovisual, no geral, né, gente? Na nossa sociedade em geral, que é extremamente competitiva e individualista, essa abertura para o outro, para você puxar o outro, sabe? Isso é muito difícil. Então, assim, o cinema independente, ele tem isso também. Tem a sua lógica de competitividade e tudo, mas também tem essa abertura de você puxar o outro. E eu percebo, assim, no cotidiano, na vivência, que essa puxada tem muito a ver com os pequenos grupos sociais. Então, assim, você vê, não é por acaso que tem Joelma e Paula aqui, que são mulheres, é porque eu fiz questão de chamar mulheres, porque eu já fiz muitos eventos que eu não tinha essa ideologia ainda, isso não estava tão forte em mim de que é sim necessário ocupar esses espaços, mulheres estarem ocupando esse espaço. Então, assim, por mais que a gente vá fazendo devagarzinho, né, nem sempre a gente vai conseguir, por falta de rede, por questões de orçamento, por questões de invisibilidade, você não saber quem são as pessoas, por questões de confiança, porque às vezes você chama uma pessoa com o perfil que você quer, mas são pessoas que você não conhece. Isso já aconteceu muito comigo. Como é uma coisa exploratória, não, eu quero sim ter pessoas, quero sim ter mulheres em todas as funções, mas eu não conheço uma pessoa que é designer, que é motion designer, que é animadora, além de serem minoria na categoria, a rede também, a gente constrói aos poucos, então a gente se decepciona, a gente chama, não, vou chamar fulana porque ela é uma mulher dentro da animação, e aí você vai, contrata fulana, e fulana não entrega o produto. Então, assim, sendo que eu tenho uma pessoa que é de minha confiança, que é um homem, que poderia ter feito esse trabalho por um valor menor, enfim, é muito complexo, mas eu acho que a gente precisa ter essa abertura, essa fé, essa esperança de que a gente vai sim conseguir construir junto dos nossos,
né? Então, eu acho isso muito legal, essa construção em rede, que a gente sente essa solidão, mas o cinema é necessariamente coletivo, então a gente vai ter que passar por isso, de conseguir construir essas redes, seja de uma forma ou seja de outra. Aí eu queria trazer essa questão da rede e pedir também depois para a Jo falar só um pouquinho do filme dela e tal. E não sei se Paulinha quer falar também. Pode falar, Paulinha. Então, assim, seguindo essa questão das referências, né, do que seria um cinema correria e tal, eu fiquei pensando, assim, que existem duas formas de se concretizar um filme, que essas duas formas, ao meu ver, estariam dentro dessa ideia do cinema correria. E assim, uma delas você não ganhou edital nenhum, né? Você não tem. Nem se deu o trabalho de inscrever, não fez projeto nem nada. Você, é isso, fala com algumas pessoas ou fala com amigos, sei lá, vamos fazer. Que é o caso de um filme que eu fiz com uma amiga minha, a Karina, que a Gisele conhece também. A Karina tinha que fazer. Estava pesquisando, né, o mestrado dela sobre duas famílias caiçaras resistentes lá da Praia Grande da Cajaíba, né? As duas únicas que resistiram ao processo aí de muitos anos de grilagem e tal. E aí, só que assim, o projeto dela seria um documentário, e ela vinha falando comigo durante um tempo, falando, enfim, sondando se eu gostaria de ir com ela e tal, para filmar e blá blá blá. Só que assim, eu trabalho essencialmente com montagem, né? Só que eu queria começar a ter essa experiência também com filmar, né? Enfim. E aí eu falei, não, eu sei filmar sim, não sei, claro que sei. Não. E só que assim, não tinha equipamento e tal, mas ela tinha. Enfim, e fomos nós duas, assim, nós duas, para fazer um documentário, assim, bem pretensioso, assim, para fazer um documentário de longa-metragem. E aí a gente foi assim, é isso, a Karina tirou do bolso dela e tal, e ficamos lá acampadas 10 dias. Então, que a gente só podia ficar 10 dias, porque mais que 10 dias não ia ter dinheiro. E levamos um fogareirozinho, tudo assim, tudo conseguido com as pessoas, entendeu? De graça e tal. Uma amiga minha tinha um fogareiro, eu levamos uma bolsa com alimentos não perecíveis, então a gente basicamente comeu arroz e macarrão todos os dias, e biscoito, e a gente contou lá, porque lá é uma agrofloresta, então tinha fruta todo dia pra gente. Então, assim, que dada lá pelo seu Tamiro, né, que é um dos personagens. E ficamos 10 dias assim, e eu lembro que durante esse processo, eu até gostaria de fazer eu não tenho podcast, mas se eu tivesse podcast, eu faria um episódio só com uma conversa que eu e Karina tivemos, a gente resolveu gravar, sobre as coisas que a gente estava pensando sobre esse processo. E a gente começou a pensar, cara, estava sendo legal fazer nós duas, porque a gente ficou pensando nos problemas que poderiam ocorrer com muita gente. Então, assim, claro, tinha os problemas que estavam ocorrendo com pouca gente, né? Enfim, desde a gente apagar sem querer umas imagens muito importantes, porque na hora, a gente não sabia se, tipo assim, tinha acabado o material, né? O cartão estava cheio e eu não lembrava se eu tinha passado, né? Fazendo de forma corrida, não lembrava se eu tinha passado para o computador e tal. Porque, assim, é isso, é uma pessoa fazendo várias coisas, né? Sendo que num esquema maior de produção de filme, você paga um logger, você paga um assistente disso, daquilo, produtor, blá blá blá. E não era o nosso caso. Então, tinha essa questão prática, né, esse problema, mas eu acho que a gente ganhou muito num outro lugar,
que é um lugar do filme, assim, da questão humana do filme, né? Assim, os personagens, com certeza, eles olhavam para a gente de uma forma diferente do que se tivesse uma mega equipe ali, entendeu? Então, assim, a minha indicação não é um curta, né? Assim, minha indicação é esse filme. E foi um filme feito sem dinheiro. Então, assim, a questão do filme Correria, a gente não necessariamente tinha um prazo. A gente se colocou prazos, né? Porque é isso, né? Às vezes tem que escrever em edital, não sei o que, o filme tem que estar pronto. Mas demorou muito tempo, porque eu acabei tendo que fazer outros trabalhos, aí ficava editando nos entre trabalhos, né? Fazia o trabalho, não sei o que, ganhava dinheiro, aí estava numa mais tranquila, voltava a editar o filme. E é isso, assim, quando é filme de edital, existem editais pequenininhos, né? Tipo, de 25 mil, já trabalhei no edital que era 25 mil, então, sei lá, ganhei R$ 1.000 pra... E aí, só que eu fiquei, assim, é isso, eu não podia ficar muito tempo, porque com R$ 1.000 você não consegue se sustentar por muito tempo. Então, a correria vai nesse sentido, porque existe e também tem um prazo do edital, né? Você tem que entregar tal dia. Então, você não pode ficar como eu fiquei lá no filme com a Karina, né? Assim, um processo longo e tal. Então, eu acho que tem essas diferenças, assim, né? Às vezes você tem os prós e os contras, mas eu consigo enxergar, assim, sendo um cinema correria em ambos os casos, entendeu? Então, eu acho que dentro dessa ideia tem as diferenças também, né? Da forma de produzir. Enfim, a minha indicação seria essa. Beleza, muito massa. Adoro. Desterro. Tu falou o nome? É o Desterro. Acho que não falei, é Desterro, é o nome do filme. Tá. Jonathan. E mais alguém quer comentar? Bruno, não sei. Não, Bruno falou das indicações. Não sei se Joelma quer falar suas indicações. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu filme também, Jo. Do seu. Que é bem experimental, né? O seu curtinha. Sim. Bom, como é que eu vou começar aqui? Eu vou falar o processo, né? Porque rola muito, uma coisa assim que a gente não falou aqui, mas é uma coisa que foi muito conversado, por exemplo, no prédio Posto 13, inclusive no momento em que porque obviamente, né, que eu abordei a Luísa, falei, Luísa, peguei seu TCC e eu tô querendo apresentar o TCC para um grupo e tal, falei do projeto, e a Luísa, que é periférica, que é mãe, que é uma mulher preta, ela confessou, amiga, pelo amor de Deus, eu tenho muita síndrome de impostor, sabe? Que é uma coisa assim que geralmente realizadores periféricos têm muito, né? E muito da síndrome de impostor, eu acredito que a síndrome de impostor ela seja praticamente um mito, na verdade, ela é uma consequência, né? Desse processo histórico de exclusão e de violência, de violações que a gente tem dentro da mídia, né, dentro do audiovisual, dentro também da educação, enfim. Então, para apresentar esse TCC, para ela escrever esse TCC, houve muita síndrome do impostor, ela acha um trabalho muito ruim, eu falei, não, o teu trabalho está maravilhoso, para ela foi muito incrível saber que o trabalho dela está ao lado, né, do Marcelo Ikeda, por exemplo, que é um autor conceituadíssimo no cinema, que eu conheço também, que é também periférico, os pais dele são de Campo Grande, então o Ikeda também provavelmente sofre esse processo de síndrome do impostor, mas enfim. Então a minha relação também vem muito disso, né, de achar que eu não sou realizadora, de que eu não posso realizar, de que o cinema não é para mim. Mas eu fiz uma oficina na pandemia, uma oficina que foi fruto, né, dessa lei de Aldir Blanc, como eu falei, e era uma oficina online, né, virtual, então eu pude participar por isso, que era online, gratuita,
E eu poderia conciliar, né, estar em casa com meu filho, cuidando do meu filho ao mesmo tempo, aprendendo cinema, falando de cinema, que é uma coisa que eu tenho paixão. Mas consegui, né, fazer essa oficina, e essa oficina foi realizada com Camilo Cavalcante. Camilo Cavalcante é um diretor, acho que ele é pernambucano, também muito conceituado, enfim. É um cinema independente, mas é um cinema também que vem desse processo de inserção mesmo. Ele está dentro do mercado, enfim, ele está em festivais. Então é um cara assim, né, que vem que tem uma bagagem, mas que também estava precisando passar tudo que ele tinha para pessoas, para realizadores como eu, que estava aqui no Acre, enfim. Então a gente fez essa oficina. E aí o meu filme, entre aspas, né, esse meu trabalho audiovisual, é conclusão dessa oficina. Foi um projeto de conclusão de oficina. Então ele foi totalmente improvisado, sem recurso. E o que que acontece? E foi feito nesse sentimento, né, de que eu não sou realizadora, de que o cinema não é para mim. Então, ter feito essa conclusão, esse trabalho de conclusão, foi para mim um rito de passagem, né? De acreditar, não, caramba, eu realizei algo, né? Foi uma coisa que foi falada pelo o Camilo Cavalcante, né, durante a oficina. Cara, vocês realizaram, houve um trabalho ali de direção de atrizes, porque o que aconteceu? Quando teve esse processo de conclusão de oficina, a provocativa era fazer algo, né? Era produzir algo que tivesse ali, que fosse a tua motivação no cinema. E a minha motivação no cinema é trazer essa questão da maternidade. Porém, naquele momento, naquele processo, para mim, que eu queria mesmo, de fato, fazer no cinema era denúncia. E aí eu quis trazer essa questão, né, essa temática, que é uma denúncia, né, acerca da violência colonial, da formação territorial do Acre como instrumento de violência, de violação. Então, o meu curta, né, meu projeto audiovisual, enfim, que eu não tenho nem como conceituar ele, justamente por ser algo muito experimental e algo muito rudimentar, amador, tem essa temática, né? A gente traz esse recorte histórico que foi esse processo de violação, né? Por incrível que pareça, por incrível e por coincidência, o nome desse processo histórico, dessa violação, se chama Correrias. Então, as Correrias foi um movimento expedicionário, né? Mais ou menos assim, houve 2 ciclos históricos, houve num processo colonial ali no século XIX, 18 e 19, e houve também, mais ou menos na década de 60, também uma segunda ocupação, né, aqui no território acreano, que foi feita por meio, né, de investidas, de chacina, de genocídio de povos, né, indígenas, por questões territoriais, né. Então, houve o primeiro ciclo, que foi no ciclo da borracha, mais ou menos, e que é mais ou menos o ciclo que é mais debatido, que é mais que trazem na história, e houve um segundo ciclo. Só que o que acontece? Essas expedições, as correrias, elas são contadas na história oficial de uma maneira, né? Como se tivesse sido assim, como se tivesse chegado aqui e tivesse simplesmente invadido o território e matado todo mundo, como se fosse uma postura passiva. E aí, durante a minha pesquisa, porque a minha história vem através disso, meu avô, minha avó, enfim, vem desses processos de violações, né? Eu vi uma outra história, eu vi um outro ponto de vista que não está na história oficial. E aí eu senti necessidade de fazer esse curto, trazendo essa história, mas trazendo esse ponto de vista de quem vivenciou de fato, dos relatos que eu ouvi, tanto na minha família como de pessoas que eu conheço. E aí eu quis também fazer esse recorte feminino, né? De como foi esse processo de colonizador do estado do Acre, que foi principalmente através desse ciclo econômico, né? Desse ciclo econômico da borracha, e depois da borracha veio a pecuária, atualmente é a pecuária. Eu quis trazer esse recorte feminino,
né, que também é muito pouco retratado. A gente tem, por exemplo, alguns curtas e algumas produções cinematográficas acerca dessa realidade, mas sempre no lugar da historiografia, né, e sempre voltado para o homem, né, como se o lugar do herói, né, então, enfim, os seringueiros, a gente sempre vê a luta do homem, o próprio Chico Mendes, que é muito conhecido, a gente vê sempre a luta masculina. E aí eu queria fazer uma pesquisa desse recorte feminino até chegar aí na violência, né, desses corpos, através do estupro, enfim, aí é muita coisa para discutir. São muitos dispositivos, né? Então, meu curso traz isso, assim, traz esse ponto de vista feminino, desse lugar também de escuta e mais de escuta, né? Até porque não é uma história minha, não estou contando em primeiro plano, não fui eu que fui estuprada, mas a gente está falando assim de uma narração, né? E trazendo também muito essa questão do imaginário do que também pode ser debatido, né? Porque quando eu falo do meu filme, que se chama No Dente de Cachorro, a gente está falando de uma expressão popular, que não está abarcada também nos livros de história, que são mulheres pegas a cachorros ou mulheres pegas a laço. Então, quando você vai ouvir algum indígena, né, que vai contar a história dele, ele geralmente vai contar, muitas vezes nesse processo aí, né, de violação, houve aí os indígenas vão falar, minha avó foi pega cachorro, minha avó foi pega laço, enfim. Isso é muito comum dentro do território, né? E é uma expressão que, ao mesmo tempo que é pejorativa, porque coloca nesse lugar, como eu falei, de opressão e de passividade, quando na verdade não foi passivo, houve muito conflito, houve muita resistência, inclusive feminina. Ao mesmo tempo que é pejorativo, traz essa questão, né, do imaginário popular, do falar, e dessa importância dessas narrativas, né? Porque como o meu filme é um filme que não teve acesso a edital, não consegui captar recurso por várias questões, inclusive já tentei colocar em edital que colocou como se fosse uma temática não importante, uma temática que não precisa ser debatida. Então é necessário também existir outros meios, né? Como o próprio festival que a Gisele fez curadoria, o Cine Educação, que conseguiu abraçar e acolher essa minha linguagem, né, que, como eu falei, é experimental, tudo justamente por não ter recurso, né? Então eu tive que fazer sozinha com celular, com aplicativo de celular, edição, sem memória, não tenho um computador, não trabalho com notebook, então é tudo para eu conseguir finalizar o trabalho, eu tenho que apagar 50 mil fotos, enfim, é uma loucura. Mas consegui realizar, consegui fazer, e aí o filme agora passou por várias questões. Durante a realização do filme, eu fui assaltada. Então, um celular de uma menina da equipe, de uma atriz, foi roubado. Um filme que teoricamente não era para ter despesa nenhuma, a gente já teve de cara quase 4 mil de despesa por conta desse furto, desse celular. Fora o trauma, né, de ter várias mulheres artistas ali reunidas para fazer, realizar. E aí, por estar em situação de vulnerabilidade social, houve esse assalto. Enfim, são muitas questões, né? Muitas questões, mas mesmo assim, hoje o filme está em processo, né? Eu estou trabalhando a minha síndrome de impostor, de dizer, não, eu sou realizadora e vou colocar isso é um filme, vou colocar em festival, ter essa autoconfiança a partir dessa abertura também da curadoria, mas também essa questão de técnica, né? Às vezes de ter que ter uma trilha sonora, e aí eu não tinha trilha sonora, não tinha direito autoral para isso, então não tinha como colocar em festival. Agora, e aí você até conseguir conhecer alguém que também que faz trilha sonora, que vai ceder, é um processo. E aí, para finalizar, como eu falei, foi individual, assim, porque eu fiz tudo, né? Eu filmei, montei, faço produção, faço pós-produção, enfim, pensei, sinopse, né? Tudo, conceito, fotografia, tudo. Mas eu precisei das atrizes para filmar, para dirigirem, e foi um processo muito autogestão, né? Tipo, elas se autodirigiram. Então, eu tinha uma relação duradoura com elas. Então, apesar de não ser um filme de processo, mas eu já tinha uma relação de processo com essas atrizes, de outras linguagens, de outras performances. Então, a gente conseguiu ali uma relação duradoura, fazer um produto, entregar um produto com conceito,
E também teve essa questão também da autoria, também bate muito, né, que a gente precisa. Eu fiz tudo sozinha, mas eu precisei de outras pessoas, né? E aí, essa questão virtual, porque por que eu só consegui, né? Por que na minha cidade, por exemplo, o filme não teve abertura e eu só consegui exibir no Rio de Janeiro? Por que foi preciso a Gisele, que é do Rio de Janeiro, entender a minha demanda? Então, assim, hoje também é uma coisa que eu quero dizer, a nossa rede de apoio ela não é mais concreta, material, física, né? Ela também é virtual. A minha rede de apoio materna é virtual, e a minha rede de apoio dentro do cinema também está sendo virtual. E isso é incrível, isso é uma coisa que a gente tem que colocar no Cinema Correria, que o Cinema Correria também ele não é, ele é digital, ele também é virtual, ele também é feito por aplicativo, enfim, feito por, sabe, por essas gambiarras mesmo tecnológicas, de apropriações tecnológicas, que é bem mesmo da estética latino-americana. Então é isso assim que eu queria finalizar mesmo. Obrigada, Joelma. Gratidão, sempre muito bom te ouvir, meu Deus.